Já imaginou ser forçado a pisar na imagem de alguém que você considera sagrado? No Japão do século XVII, esse gesto simples virou sentença de morte. O teste das pegadas, ou fumie, foi uma ferramenta de repressão brutal contra uma religião estrangeira que ameaçava toda uma cultura. Mas o que poucos falam é sobre a ironia por trás dessa história. Uma ironia que escancara a hipocrisia daqueles que hoje se dizem vítimas, mas sempre foram os maiores invasores. Se você gosta de reflexões históricas que vão além da superfície, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque hoje vamos viajar até o Japão feudal para entender como o fumie não foi apenas um teste de fé, foi um ato de resistência. O fumie, ou teste das pegadas, foi uma prática adotada no Japão após a proibição do cristianismo em 1614. Naquele ano, o cristianismo foi oficialmente banido pelo shogunato Tokugawa. Missionários estrangeiros foram expulsos, igrejas destruídas e a prática pública da fé cristã passou a ser criminalizada. Mas só em 1629, 15 anos depois, o governo começou a aplicar sistematicamente o fumie como método para identificar os cristãos ocultos, conhecidos como Kakure Kirishitan. Entre 1614 e 1629, enquanto missionários eram expulsos e igrejas destruídas, muitos cristãos já começavam a se esconder. A repressão ainda era feita por vigilância comunitária e acusações. Nesse contexto, muitos cristãos entraram para a clandestinidade. A perseguição acontecia por vigilância comunitária e acusações. Houve focos de resistência, como a Rebelião de Okamoto, 1612, e, mais tarde, a Rebelião de Shimabara, 1637 e 38, que deixou claro que o cristianismo ainda era uma ameaça interna ao regime. O fumie foi então institucionalizado como resposta mais eficaz e sistemática, substituindo métodos aleatórios de repressão por um ritual de humilhação pública. O teste era feito anualmente, no início do ano, e incluía camponeses, samurais, monges, idosos, doentes. Ninguém escapava. Era um evento público, onde todos observavam uns aos outros, consolidando o controle social por meio da vigilância coletiva. A prática foi oficialmente abolida com a abertura dos portos em 13 de abril de 1856, embora persistisse em locais isolados até o início da Era Meiji, após 1868. O que realmente acontecia no fumie? Autoridades exigiam que os suspeitos cristãos pisassem em imagens de Jesus Cristo ou da Virgem Maria. Quem recusava era identificado como cristão fiel e frequentemente executado de forma cruel. Os fumie eram feitos de bronze, pedra ou madeira. As imagens de bronze, com o tempo, ficaram gastas, especialmente o rosto de Cristo, de tanto serem pisoteadas. Esse desgaste virou uma metáfora visual da coerção cultural, ressoando no conceito estético japonês do wabi-sabi, a beleza da imperfeição causada pelo tempo. Por que essa perseguição? Durante décadas, missionários jesuítas portugueses e espanhóis vinham convertendo japoneses ao cristianismo. No início, foram bem recebidos por alguns daimyos, os senhores feudais, porque traziam tecnologias e comércio. Mas o tempo mostrou que o cristianismo era mais do que fé, era um cavalo de Troia cultural, um instrumento de dominação. Os missionários promoviam conversões em massa, ridicularizavam e atacavam tradições milenares japonesas, tentavam substituir o shintoísmo e o budismo pela fé cristã. O shogunato Tokugawa, ao perceber o risco à soberania cultural e política, reagiu com força. Expulsou os missionários e instaurou uma campanha dura contra os cristãos. O fumie virou o símbolo da resistência japonesa. Um verdadeiro cristão não pisaria na imagem sagrada. Isso bastava para condená-lo. Quem se recusava a pisar não era apenas executado, era torturado. Crucificação, imersão em fezes ou água fervente, suspensão pelos tornozelos, cortes e mutilações. Estima-se que cerca de 30.000 mártires tenham sido executados. Muitos escolheram a morte como ato de fidelidade à fé. Adaptações dos cristãos ocultos, Kakure Kirishitan. Depois da proibição, os cristãos japoneses entraram na clandestinidade. Muitos não negaram a fé, mas tiveram que fingir que haviam apostatado para salvar a si mesmos e suas famílias. Apostasia simbólica e penitência. Alguns pisavam de leve no fumie, só encostando o pé, o bastante para parecer submissão,
mas sem peso na alma. Outros faziam orações logo após, em segredo, arrependendo-se do ato e pedindo perdão. Para eles, isso não era traição, mas um sacrifício emocional para garantir a sobrevivência da comunidade cristã. Rituais disfarçados. Sem padres ou igrejas, adaptaram os rituais com elementos budistas e shintoístas. Imagens da Virgem Maria foram reinterpretadas como Kanon, a deusa da compaixão. O catecismo era passado oralmente, os batismos eram escondidos, as orações recitadas em sussurros. O renascimento da fé em 1858. Após a abertura do Japão ao mundo e o restabelecimento gradual da liberdade religiosa, cerca de 20.000 cristãos ocultos reapareceram. Famílias inteiras que mantiveram a fé escondida por mais de 200 anos, sem padres, sem missas, sem igreja, só com memória, oralidade e resistência espiritual. Para comparar, antes da repressão, o Japão tinha cerca de 500.000 cristãos. Ou seja, a fé não morreu, ela sobreviveu em silêncio. Agora, veja a ironia. Os missionários cristãos e seus apoiadores europeus denunciaram o fumier como algo cruel, intolerante, uma violação da liberdade religiosa. Mas será que esses mesmos missionários respeitavam as crenças dos povos onde pisavam? A resposta é clara: não. Vamos inverter o cenário. Imagine monges budistas desembarcando na Europa da época, convertendo cristãos à força, destruindo igrejas para erguer templos, proibindo a Bíblia, exigindo que todos se ajoelhassem diante de Buda. O que teria acontecido? Massacre, resistência, guerra santa. Os reis e papas europeus não hesitariam em usar a violência. Mas quando o Japão fez exatamente isso, foi acusado de tirania. Reflexão final. Globalização do padrão. Esse padrão se repetiu em toda a parte onde o cristianismo chegou: América, África e Ásia. Primeiro, destruição das culturas locais. Depois, o discurso da perseguição religiosa. Até hoje esse discurso continua. Quando você questiona a evangelização, os fiéis reagem com indignação. Falam da perseguição que sofreram, mas esquecem que, mesmo perseguidos, se tornaram a maior religião do planeta. Enquanto isso, os verdadeiros perseguidos, os povos indígenas, as tradições africanas, as religiões orientais, foram silenciados ou exterminados. E o mais curioso, o cristianismo dominante hoje adora se associar à perseguição dos primeiros nazarenos, mas ignora que o cristianismo que se espalhou depois já não era mais o mesmo. Não era mais a fé oprimida, era a fé opressora. A história do fumier é mais do que repressão religiosa. É um espelho da hipocrisia histórica da evangelização ocidental. O que os missionários condenaram no Japão foi exatamente o que praticaram em todo o resto do mundo. Se essa reflexão fez você pensar, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui a gente desenterra histórias que não estão nos livros didáticos para enxergar o passado sem filtro, com verdade e consciência. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!